Com a aparição de Lucius Ogratz e a revelação de Astaroth como o demônio do tempo que assombra Clover, várias teorias passaram a ser criadas na internet afora sobre esses dois personagens e a suposta ligação de ambos com Asta. Afinal, será possível Asta ter alguma ligação com Astaroth, ou até mesmo ele ser o próprio Astaroth? É possível que o Lieb tenha alguma ligação com Astaroth? Vamos falar de tudo isso agora nesse vídeo, mas antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui nos comentários fixados um link para você entrar no Discord do canal. E se você está pensando em comprar os mangás de Black Clover, dá uma olhada aqui na descrição que você vai achar o melhor preço e também vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. No mais, agora chega de enrolação, vamos ao vídeo. Antes da gente entrar de cabeça nessa teoria, vamos criar alguns pilares para que ela faça sentido. Essa teoria se sustenta em 5 pontos principais. O primeiro ponto é a maneira em que Asta lida com a magia que consome a mana e energia vital que Zagreyd lançou contra os Cavaleiros Mágicos. No capítulo 203, após ser atingido por essa magia, Yami tem a energia mágica e vital do seu braço completamente sugada. Porém, quando Asta tem seu corpo inteiro atingido por essa magia, ele fica intacto. Só lembrando que a única ligação de Asta com Lieb nesse momento era através de seu Grimório. Eles não tinham contrato ou qualquer conexão direta entre os dois. Não tinha como Lieb proteger o Asta naquele momento. E Uno até mesmo se perguntou se aquilo poderia ser porque o Asta não tinha magia. Porém é algo realmente estranho, já que o feitiço de sugar tanta magia como energia vital. Energia vital que é uma coisa que o Asta tem como qualquer outro humano. O segundo ponto acaba servindo de complemento para o primeiro. No capítulo 268, Licita, mãe de Asta, explica a Lieb que seu corpo rouba magia e energia vital, o que facilmente faz a gente ligar ela ao poder lançado pelo Zagreyd. Licita, nessa situação toda, explica que Lieb, por ser um demônio, não tem como perder sua energia vital para ela, o que gera nossa primeira conexão de Asta com o submundo. O terceiro ponto é a frase do Rei Mago, dita durante seu confronto com os membros do Olho do Sol da Meia-Noite. No capítulo 35, Julius Novachrono diz de forma completamente aleatória e sem contexto a seguinte frase, abre aspas, parece que eu tenho alguma ligação com você, não é? Se direcionando ao Asta. Essa ligação nunca mais foi mencionada em momento algum. O quarto ponto é em relação às memórias do Lucifero. Lucifero é o demônio de mais alto escalão do submundo, literalmente o líder do mundo dos demônios. Obviamente, um demônio inferior como Lieb, que nasceu sem magia, chamaria a atenção do rei. Como exatamente um demônio que é feito de mana praticamente, nasceu com zero magia. E para piorar, esse demônio conseguiu fugir do submundo. Hoje no capítulo 268, foi nos confirmado que realmente Lieb teve a atenção do Lucifero, quando ele próprio tentou tomar o controle do corpo de Lieb antes de ser impedido pela Licita. Tivemos então mais um encontro de Lieb com Lucifero no capítulo 243, quando Dante pergunta a Lucifero qual era o demônio de Asta. Lucifero pensa um pouquinho e diz que não sabe, apenas se lembrando de Zagreyd. No terceiro encontro dos dois, durante o capítulo 318, Lucifero novamente afirma que não se lembra do Lieb. Não é algo um pouco estranho? Por que afirmar tantas vezes que não se lembra de alguém tão problemático que veio atrapalhando seus planos? Lucifero estaria sendo irônico com Lieb, ou ele realmente não se lembrava dele? O que pode ser uma coisa bem importante aqui para nossa teoria. O quinto ponto é o desaparecimento de Astaroth do submundo. Um demônio superior sumir do submundo e se manifestar no mundo humano não é algo fácil e nem mesmo simples. O demônio deve de algum modo assumir um hospedeiro ou abrir os portões do submundo. Como os portões sempre estão fechados e para abri-los é um processo bem complexo, a manifestação dos demônios, em maioria, é feita por um hospedeiro ou uma possessão. Era o que Zagreyd tentou fazer com Lich, sendo frustrado por Lumiere e Secre. O único demônio que definitivamente sumiu do submundo de maneira clara e indiscutível foi o Lieb. De acordo com Danatio e seu estudo demoníaco de pelo menos 20 anos antes dos acontecimentos da obra, Astaroth era um dos 3 governantes do submundo, junto a Lucifero e Beelze. Megicula assumiu a posição de Astaroth quando ele sumiu do submundo. Não se sabe exatamente quando foi que ele sumiu, porém, como explicado em detalhes no capítulo 331, Julius Novachrono foi o primeiro a manifestar magias relacionadas ao tempo nesse período. As perguntas que não querem se calar são: Lucius Ogratz realmente firmou um contrato com o Astaroth?
Ou ele está completamente possuído por Astaroth? Ele é uma possessão demoníaca ou um hospedeiro? Se Lieb foi o único demônio que saiu do submundo nesse período todo de 20 anos, é possível que Lieb e Astaroth tenham uma ligação mais forte um com o outro? Ou será que os dois são a mesma pessoa? Quem sabe, não é? Nossa teoria vai se basear nesses 5 pontos. Bom, agora com todos os pontos e capítulos que sustentam a teoria mencionados, vamos ver a teoria. Essa teoria possui 2 lados. O primeiro lado é Lieb ser Astaroth, e o segundo lado é Asta ser o Astaroth. Começamos então com Asta ser o Astaroth. Essa teoria puxa para o lado de que, apesar do Asta ser humano, ter nascido humano, filho de Licita e crescido na igreja, na verdade, seu corpo é a reencarnação de Astaroth, ou pelo menos a reencarnação mágica de Astaroth. Quando vemos que as memórias de Lúcifer em relação a Lieb são estranhas, é possível deduzirmos que algo poderia ter sido alterado no passado, o que acabou distorcendo a memória de todos. E qual é o único demônio que tem domínio do tempo? Sim, Astaroth. Talvez ele tenha distorcido a sua existência na cabeça dos demônios por algum motivo. Nessa teoria, com a reencarnação mágica, Astaroth abriu mão de uma parte de sua existência de maneira temporária para que ele reencarnasse no mundo humano, assumindo assim um corpo fora do submundo. Esse humano teria nascido com uma reencarnação de Astaroth, e ele seria o Asta, o que seria meio irônico por causa da semelhança nos nomes. A outra parte de sua existência que não foi usada para a reencarnação foi usada para hospedar Lucius Zograts, fazendo assim a presença de Astaroth sumir do submundo, sendo uma parte reencarnada em Asta e a outra parte manipulando a história com Lucius Zograts. Os principais indícios de que Asta realmente é um demônio são 2 principalmente. O primeiro é o que foi dito lá na introdução, quando vemos que é impossível roubar a força vital do Asta, coisa que nem Alicita em sua gestação e nem Zagreus com sua magia Kotodama conseguiram. O segundo indício, que é o que mais pesa nessa teoria, é o de que Asta foi escolhido por um Grimório de 5 folhas. Nunca na história da humanidade, um Grimório com um trevo de 5 folhas havia escolhido um humano. Grimórios com trevos de 5 folhas normalmente são exclusivos para o uso de demônios, e seria estranho um Grimório como esse escolher um humano. Essa teoria também explicaria o porquê de Adrammelech não atacar Asta, e também precisar do coração de Lucifero para Astaroth, já que com o domínio da gravidade de Lucifero e do tempo, Astaroth poderia chegar ao seu máximo de poder e rejuntar suas partes, aparecendo em sua manifestação física no mundo humano. O segundo lado da moeda dessa teoria diria que Lieb é Astaroth, ou pelo menos um demônio criado pelo mesmo, justamente para que ele pudesse fugir do submundo com sua existência ocultada não despertada. Lieb, quando saiu do submundo, foi jogado por demônios fortes contra os portões, e somente passou por ele chegando ao mundo humano vivo porque não possuía magia alguma. Esse lado aqui da teoria seria algo bem parecido com o que aconteceu com Asta no outro lado da teoria, onde Astaroth se dividiria em 2, com uma parte ficando em Lieb de maneira apenas existencial, sem indícios de mana, e outra parte ficando em Lucius Zograts para manipular o jogo preparando sua manifestação. Essa teoria é sustentada pela falta de memórias de Lucifero em relação a Lieb, parecendo ter memórias meio distorcidas em relação a ele, e também pelo fato de que Lieb é um demônio sem magia, sendo que a natureza de um demônio é puramente a magia obscura e densa com reservas normalmente gigantescas. Essa teoria sustenta que Lieb foi um demônio feito por Astaroth, justamente para fugir do submundo, permitindo a ele mesmo uma fuga em conjunto, sem nem mesmo que Lieb soubesse que estava por trás de sua saída do submundo. Nas 2 teorias, eu tentei ligar Julius Novachrono, Lucius Zograts e Asta um ao outro de forma clara, principalmente através da existência de Astaroth, o que poderia justificar a frase dita por Julius no capítulo 35. E se você chegou até aqui, deixe aqui nos comentários a sua teoria, junto à hashtag Asta, que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. No mais, obrigado por ficar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!